Sejam bem-vindos a mais um JLcast. Estou aqui com a pastora Marcele Carvalho, uma bênção que Deus me concedeu o privilégio de conhecer através da pastora Deusdete. Pastora Marcele, que é uma mulher de Deus, pastora, teóloga, sexóloga, psicanalista, muitos atributos aí, mãe. E a gente vai hoje trazer um papo super especial aqui. Se você ainda não conhece a pastora Marcele, siga, o arroba dela é Marcele Carvalho. O último O, na verdade, é o número 0. Então você procura ela lá no Instagram, o esposo dela, pastor Cristiano Carvalho, aí tem pr.cristiano Carvalho. Uma bênção, eles falam muito para casais, também é mentora de casais. E vocês podem conhecer todo o trabalho dela. Então eu queria que a pastora falasse aqui um pouquinho para vocês, se apresentasse, falasse desse trabalho incrível que você já está fazendo com casais, como que surgiu isso tudo, quanto tempo de ministério. Ela é pastora do projeto de Vida Nova de Vilar dos Teles, tem sido uma bênção à igreja, eu acompanho lá no Instagram e tenho visto o que vocês têm feito. Então, pastora, fica à vontade para falar um pouquinho dos seus livros, que eu já vi que você trouxe também. Seja bem-vinda. Amém, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Um prazer conhecer a Janaína. Quando vem assim com a credencial da pastora Deusdete, a gente já sai abraçando. É uma benção, mulher incrível. Porque a Deusdete só anda com gente boa. Verdade. Então, você já disse tudo, né? Eu vou fazer dia 4 agora, 4 de março, 29 anos de casada. Uau. 29 anos de vida conjugal. Então, uma pessoa que tem aí uma bagagem, né? Não é qualquer pessoa. Já passei alguma coisinha, né? Já deu para viver alguma coisinha. Estamos há 20 anos pastoreando o projeto de Vilar, que também tem sido uma escola para nós, uma casa, um lar seguro, né, para a minha família. Eu falo lá, eu noivei, casei, engravidei, consagrei meus filhos, agora já casei filho, daqui a pouco estou consagrando neto. Oh, que bênção. Isso que é bom, né? É um privilégio. Eu lembro que quando nós entramos no ministério, essa foi uma das orações do Cristiano. Senhor, me dá a graça de pastorear o mesmo povo por toda a vida. Ai, que incrível. Foi isso. essa oração que ele fez. E Deus tem concedido, né? Que a gente já viu tanta gente nascer, já casou quem nasceu, né? A gente vai passando o tempo, né? Infelizmente tem os enterros também. Também, tem a parte, tem o ônus e o bônus, né? Mas tem sido uma aventura muito legal. E aí a gente tem esse trabalho com mentoria para casais, também se você quiser seguir lá o arroba mentoria para casais. De vez em quando fica meio paradinho, eu confesso, porque é muita coisa para... Muita coisa, igreja, eu te entendo. Você me entende. Então, mas sempre tem alguma coisinha lá. Agora em abril, inclusive, vai acontecer o nosso encontro de mentoria para casais, vai ser num hotel lá em Teresópolis, é sempre um tempo assim muito maravilhoso, onde a gente treina inteligência emocional e tem tempo, né, para namorar de fato, tem tempo para experimentar o romance, que às vezes a rotina, a correria, o dia a dia sucumbe, roubando, né? Vai roubando, a gente vai deixando de lado. Exatamente. Aquela vivacidade do namoro, da paixão. Isso. E assim, né? A gente precisa do arroz com feijão todos os dias. Claro. Mas é tão legal o dia que você vai no restaurante. Nossa, não com certeza. Então, é isso. É o restaurante aí da sua vida conjugal. Que bênção. Excelente referência. Muito boa. É uma mentoria para casais. E Deus tem levantado muitos casais, restaurado muitos casais, melhorado o outro. Porque assim, tudo que é bom pode ficar melhor. Sim. Né? Então, eu gosto de dizer isso, que às vezes as pessoas procuram ajuda quando o negócio está ruim. Não faça isso. Procura ajuda enquanto está bom. Para ficar melhor. Né? Não espera a coisa ficar tão difícil. Tem hora que a coisa chega tão quebrada. E aí eu costumo dizer isso, né? Às vezes a gente precisa de milagre por causa de desobediência. Orgulho. Por causa de orgulho. E aí fica precisando de milagre. Porque são coisas que poderiam ter sido consertadas no passado. Verdade. Então não espera quebrar. Né? Antes de quebrar, vem para você melhorar a sua vida cada vez mais. Também estou com trabalho com mulheres online, né? Mentoria para mulheres casadas, também uma bênção poder acompanhar mais de perto. A mentoria ela tem esse aspecto. Sim. Do aconselhamento, de alguém pegar na sua mão e dizer, vamos. Tito diz, né, que deveria ser assim, que as mulheres mais experientes deviam aconselhar as mais novas. Mas a gente vive numa sociedade que até acontece, mas da forma
ruim. Errada. Porque- Mulheres que não têm referência querendo aconselhar as mais novas a não ter também. É isso aí. Aí acontece que mulheres experientes, Feridas. mais quebradas, Isso aí. feridas, elas ensinam as mais novas a continuarem perpetuando aquele ciclo De amargura. de amargura, né, de maldição, né, que você vê hoje, que é um ponto da nossa sociedade. Nós não fomos ensinadas a sermos mulheres. Bati no microfone. Não tem problema. Nós fomos ensinadas a sermos homens. Isso. Então é legal ser homem. O homem é mais agressivo, então você tem que ser agressivo. E hoje em dia essa mulher, ela é valorizada na nossa Entre sociedade. aspas, né? Não, valorizada assim, enaltecida. Nossa, como ela é forte, mãe solo, entendeu? Empoderada. Isso. Por trás de cada mulher empoderada tem uma mulher frustrada. Exatamente. Porque uma mulher empoderada. Pastora Deusdete falou exatamente isso aqui. Uma mulher Incrível. empoderada não consegue andar com um homem forte. Não. Então ela Vai sempre brigar, arruma vai disputar. homens fracos. As Isso. empoderadas elas caminham com homens fracos e ficam muito frustradas com isso, mas é um ciclo ali Que precisa ser comportamental. rompido, Tem coisa né? que realmente é espiritual, mas tem coisa que Que é comportamental. comportamental. E os comportamentos também são viciantes. Verdade. Perfeito. E me fala desses livros incríveis aí que você trouxe, que eu já sei que é bênção. É presente para você. Ah, quero Depois eu vou dedicatória. aqui fazer dedicatória. Esse é o Manual da Esposa Cristã. Esse livro já tem algum tempo. Eu costumo dizer que ele é o best-seller de todo o projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Então a gente realmente vende muito desse livro. E esse livro abençoa muitas mulheres. Esse livro foi criado assim. Quando eu me converti e eu logo me casei, eu queria saber assim, como que é um casal cristão? Como que é uma família cristã? Não tinha ninguém assim, né? Nem Uma na minha referência. família, nem na família dele, não tinha. E a parte da sexualidade, o que pode? Você pensa isso, se hoje tem dúvida, você imagina quase 30 anos atrás. Imagina. Nossa, minha cabeça bugava assim, meu Deus, não pode, os anjos estão aqui. Eita! Era uma luta. Então, esse livro foi assim, vou bater um bate-papo que queria que alguém tivesse batido comigo. Que incrível. Então, eu falo de tudo, né? Eu falo de cozinha, dou até receita. Ai, que lindo. Porque eu estimulo as mulheres a irem para a cozinha, né? Elas resolveram que não precisa mais, mas eu falo que quem come precisa saber fazer alguma coisa na cozinha. Sim. E não tem uma forma de você demonstrar mais amor do que servindo alguém através da comida. Isso eu levei um tempo para entender, sabia? Imagino que você é mais jovem do que Eu fui muito formada mais. pelo meu pai, dizendo para mim assim, você não tem que depender de homem nenhum. Então eu fui formada para ser um homem e cozinhar para mim era um sinal de fraqueza. Exatamente. Então foi um bloqueio que eu levei anos para tirar da minha vida. Isso é muito real, assim. E isso é muito atual. Cada vez mais. Isso. Né? Cada vez mais as mulheres se interessam menos pelos assuntos da casa e mais pelos assuntos de fora. E por muito tempo a igreja falou assim, você pode ser o que você quiser, estuda, vai mesmo, avança. Até pode, mas a prioridade tem que ser outra. E eu digo hoje, olha, faz tudo isso, mas olha para sua casa. Isso aí. Porque nós somos insubstituíveis dentro da nossa casa. Verdade. E aquilo que você perde com um filho, por exemplo, você não recupera mais. Não. E aquilo que você... Eu, às vezes, atendo mulheres que vêm, assim, destruídas, que estavam financeiramente bombando, mas aquilo destruiu o casamento dela. Porque não tinha mais relação, ele queria ser cuidado. Uma falou assim pra mim, uma vez ele chorou, dizendo que queria ser cuidado. Eu achei que era palhaçada. Até o dia que acabou e não teve conserto, mas era bom pra mim. É difícil. Mas tem que ser bom para dois. Muito complicado. Né? Não É uma pode ser linha bom só muito tênue. Muito tempo. De até E onde aí eu vai, falo, até onde... se você for na minha casa e você chegar lá, tiver um bolinho saindo do forno, com um cafezinho, você não se sente amada? Claro. Aí eu boto uma mesa bonitinha para você, a gente senta à mesa. Isso é tão delicioso. Por que a gente não pode oferecer isso para os nossos? Verdade. Então, esse é o tema desse livro. Ó, já começou apresentando o livro e falando, já ensinando. Eu gosto assim. E aí eu falo dessas coisas, falo do relacionamento com sogra, né?
Minha sogra, graças a Deus, foi sempre uma mãe para mim, me ajudou muito. Mas eu também vejo mulheres que perdem oportunidades, que ficam disputando lugares. Assim, são lugares completamente diferentes. Né? Hoje eu sou sogra. Que, inclusive, tem um casal lindo de filhos. Lindo. E acabou do filho casar, né? Casou há pouco tempo. E casei também, casou com uma norinha linda, amo demais, Gabi. Um presente também para minha vida. Eu plantei na vida da minha sogra e estou colhendo agora. Deus sabe. Com a minha nora, graças a Deus. E às vezes as mulheres perdem isso. Né? Eu lembro de uma que falava assim, eu não suporto, ela trabalhava fora. A sogra dela ia na casa dela, aí via que tinha a louça para lavar. Ajudava. Aí ela lavava a louça, lavava a roupa, passava. Quando ela chegava, insuportavelmente a casa dela estava arrumada e ela não suportava isso. Gente... Falei, minha filha, você ganhou na loteria. E a sogra fazia, mas não reclamava com ela que fazia. E nem saía falando mal dela, porque fazia, a sogra só ajudava. Falei, garota, para de bobeira. Aproveita. Então, assim, por causa desses sofismas, né, por causa de tanto entendimento errado, a gente vai jogando os presentes de Deus para fora. Então, a gente fala um pouquinho disso aqui, fala sobre sexualidade, né, que é um tema que acabou permeando o ministério, porque onde estiver a sua dor, aí também estará o seu ministério. E aí, esse é o Manual da Esposa Cristã. Manual da Esposa Cristã, tá lá no seu Instagram na bio, né? Então, não está na bio, mas se você me chamar pelo direct, eu posso mandar para você pelo correio. Eita, que bênção, glória a Deus. Então é isso. Tem esse aqui, O Caminho da Felicidade, ele agora está numa versão ampliada. Eu sou fã desse livro, então... A Deusdete até fez uma dedicatória aqui. Esse livro ele fala muito de cura das emoções, de cura da alma, né? Acabo contando algumas experiências que eu tive. E aqui a gente fala do espírito de orfandade também. Agora na versão ampliada o Cristiano acrescentou alguns textos dele, então fala para homens também. Ai, que bênção. Ficou muito bom esse livro, eu sou suspeita. Todos os livros são da sua autoria e do pastor Cristiano também, né? Esse aqui é só meu. Esse aqui é só seu. Tá. E esse aqui é meu. É para mulher e homens. E acrescentou-se alguns textos dele. Legal. E esse aqui é de nós dois mesmo, né? É uma mentoria para casais, que tem 7 passos para transformar o seu casamento, mas é verdade. Por que não transforma? Porque a pessoa não coloca em prática. É isso aí. Se só ler, não adianta. Não adianta. Outra coisa, também não adianta comprar e deixar na estante. Só para enfeitar. Usar de banheiro. Precisa ler e precisa colocar em prática. Perfeito. Se botar em prática, eu duvido, eu desafio você que teu casamento não melhora. Gente, obrigada pelos presentes, que era minha dedicatória. Isso, no final, vou deixar eles aqui, bem bonitinhos, pra gente não esquecer da dedicatória. E a gente vai começar esse bate-papo. Como você é sexólogo, eu vou aproveitar essa parte, né? Você entende das coisas e pode ajudar a muitas mulheres que estão assistindo a gente agora, inclusive homens também que assistem. Então, a gente precisa entender que o sexo ele é uma parte muito importante, né, no casamento. Eu também trabalho bastante com casais, não tenho a experiência toda que você tem, né? Mas tenho a experiência de vida que me ajuda também a ajudar outras pessoas. Mas como você estudou, a gente vai entrar muito nessa parte da tua experiência, né, de mentora de casais e dessa parte da sexologia. Então, como iniciou esse teu interesse na sexologia? Então, iniciou, como eu falei lá na frente, por conta da dor. Eu me casei, eu tinha 17 anos. Foi emancipada? Muito menina, tiveram que assinar. Ai, meu Deus. Assina para poder casar. Viu? Não, a idade não quer dizer nada também. Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, não é uma criança. Mas assim, com 17 anos, ela já amava ele e seguiram, Sim, né? Então, como nós começamos a namorar, eu tinha 14 anos. Meu Deus. E não éramos na igreja, né? Não estávamos na igreja. E assim, chegou um momento... Ele, no segundo dia de namoro, ele falou que ia casar comigo. Que Na lindo. minha cabeça mundana, eu pensei, bobinho. Eu só queria dar uns beijinhos nele. Meu Deus. Bobinha era queria se aproveitar dele. Eu queria me aproveitar dele, mas eu fui boba. E aí, ele acabou que foi o meu primeiro namorado mesmo. E aí eu apaixonei. E chegou uma hora que eu pensei assim, por que não casar? Porque assim, eu não me vejo sem ele. Então... Vamos fazer logo o que tem para fazer, né? Adiantar a vida e começar a construir a vida junto. E foi assim, com a Então cara, vocês com a casaram coragem. sem estar na igreja?
Não, aí quando foi chegando próximo ao noivado, nós aceitamos a Cristo. Ai, que lindos. E aí seguiram. E aí seguimos, aí foi tudo assim bem rápido, porque eu sou péssima de datas, mas assim, foi uma diferença de meses, né? Aceitei Jesus, meses depois eu noivei, e aí meses depois casei. Porque eu pensava isso também, eu não quero ficar noiva um tempão. Vai noivar quando eu já souber quando que eu vou casar. É isso aí. Né? E na verdade, quando eu falei assim, vou casar, era porque eu pensava assim, a gente não tem muito recurso financeiro, né? Sabe como é que é? Jovem Não tem nada. não tem nada. Então eu vou falar, vou casar, porque aí a gente começa o processo de comprar uma coisa, de comprar outra, de ver casa. E eu pensava assim, daqui a uns 3, 4 anos a gente consegue. Só que eu falei, vou casar, e aí eu fiz assim... Como sempre. E aí comecei a ganhar um monte de coisa, ganhei logo a casa, ganhei a obra da casa. Glória a Aí, Deus. então vamos fazer o noivado. E aí fez o noivado, e no noivado eu ganhei tudo que eu precisava. E aí acho que 2 ou 3 meses depois eu casei. Então foi assim, foi um susto pra mim também. Porque apesar de eu ter decidido que a casa, eu falo com ele anos depois, né? Eu consegui dizer pra ele. Porque eu entro na igreja, né? Aquela noiva assim, bem tradicional, chorando. E na época ele pensou, tá tão emocionada, né? Tá realizando um sonho, e eu tava apavorada. Eu estava pensando, que besteira que eu estou fazendo. Meu Deus. E se não for isso, meu Deus. Aquelas dúvidas que nem você sabe responder, nem... Oh, Deus tem seus planos, né? Meu Deus, me ajuda, me livra do mal. Agora a vontade era correr, mas não tinha mais como correr. Então, mas graças a Deus, né? Sempre deu tudo muito certo. Ai, que lindo. Eu não casei pelo motivo correto. Porque, apesar de eu amar, eu casei porque eu precisava fugir da minha casa. Então, uma casa que não tem Jesus é uma casa atribulada. Sim. Né? E quando eu me converti, as coisas pioraram, porque começou uma perseguição. Meu Deus. E aí aquilo foi me apertando de um jeito que... Tanto que eu falei, vamos casar, né? Você quer casar? Então vamos casar. Bora! Agora! Quando? Eu quero datas! Vamos, tadinho! Nem... Oh, Deus! Vamos! E fez uma pressão, uma leve pressão. Ai, você, mulher que quer casar e o teu noivo não quer, faça uma pressão desse jeito. Mas existia muito amor, muito respeito. Sim. Né? E Jesus foi um plus, tipo, já tá tudo dando certo, então vamos casar, que aí já une uma coisa a outra. Porque assim, porque eu queria viver minha vida com ele, em paz. sem ter paz. Eu queria sossego. Isso é até bom para quem é mãe aqui, né? Se o teu ambiente familiar, se a sua casa não é um ambiente de paz, seus filhos vão correr de você. Vão te abandonar o quanto antes. Se você não consegue prover um ambiente pacífico para sua família desenvolver, seus filhos vão sair de casa pelo motivo errado e muito provavelmente, diferente dela, o relacionamento deles pode ser um fracasso, que aí a mulher pode arrumar um homem qualquer, se envolver com um homem qualquer para fugir de casa, o cara vai ter uma vida promíscua para poder morar sozinho e aí vira uma vida, né, de cabeça para baixo. A gente tem que saber que o ambiente de paz na nossa casa vai fazer com que tudo ocorra bem, inclusive o futuro dos nossos filhos, né? Exatamente. A paz, ela não tem preço. E essa é a diferença da casa e do lar. Né? Porque a casa tá lá, né? Tem a cama, tem o fogão, nem sempre tem comida. Mas o lar tem corações aquecidos. Né? O lar tem prazer. Sim. No lar as pessoas querem ficar juntas. Sim. É algo assim que enche meu coração, assim, quem já casou filho sabe, né? Que explode o coração. Quando eles chegam lá em casa porque querem estar, eu não chamei... Vai com a sua nora pra lá. Que vai pra lá e que tem liberdade, que come lá, e às vezes eles dormem lá, eles moram pertinho, mas às vezes dormem lá. Isso assim, o coração enche de alegria, porque é um lar. Sim. É um lugar onde as pessoas têm vontade de estar. Isso é muito bom. E quem constrói um lar não é um homem. É a mulher. Os homens, eles não conseguem construir um lar. Não adianta as feministas... Não adianta, minha filha. Quem constrói o lar é a mulher. Ou você constrói,
ou você não vai ter um. Exatamente. Então, né, a vida é feita de E escolhas. construir tem um preço. Tem um preço. Construir é cansativo, construir demanda tempo, construir requer esforço, requer abrir mão, requer sacrifício. Tudo isso que ninguém quer mais. Ninguém quer mais, Que porque dá trabalho. Tem prazer. Né? A gente está nesse tempo hedonista. Da rapidez, é tudo rápido, né? Tudo pra mim. Rápido. Eu não estou feliz, eu não consigo conversar, eu não consigo agir, então eu não quero mais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que queria sair da igreja. Eu falei, qual o motivo? Porque eu estou desconfortável. Eu falei, então, você é livre para ir, para vir. Mas eu preciso pontuar isso, né, como líder espiritual, porque depois Deus me cobra isso. Sim. Então, eu vou falar para você. O evangelho é de desconforto. Você não foi chamado para... Quem está achando aí que foi chamado para o conforto está muito enganado. Na verdade, a vida não é confortável. Nem um pouco. A vida, é por isso que hoje o número de suicídio é tão alto. Porque nós precisamos aprender a lidar com os desconfortos da vida, que são muitos. E administrá-los bem. Quando a gente cresce, a gente entende que também a espontaneidade não acontece. Né? Então, a nossa vida precisa ser uma vida intencional. Sim. O que eu estou construindo, como você estava falando? O que eu estou construindo? Qual a família que eu estou construindo? Perfeito. Qual o relacionamento que eu quero com os meus filhos, com o meu marido? Daqui a 10 anos eu quero estar vivendo o quê? As pessoas não pensam isso, elas querem o prazer delas ali na hora. Sem pensar no futuro. O que você faz, a gente já falou isso aqui uma vez no podcast, o que você faz hoje vai te dizer aonde o teu futuro vai chegar. Então as pessoas vivem nessa era hedonista, onde só elas importam, e na verdade, eu até falei isso outro dia aqui no podcast, que esse período que a gente vive, de só o que eu penso, o que eu quero importa, você na verdade não é livre, você é escravo. Escravo de você mesmo. E se você para de fazer aquilo que você tem que fazer para fazer só o que você quer, você não vai a lugar nenhum. Então é muito importante a gente falar isso. Outro dia meu filho reclamando, eu tenho que fazer isso aqui, por quê? Eu falei, deixa eu falar uma coisa, meu filho, a vida não é sobre o que você quer, a vida é sobre o que você tem que. E se você quer ser alguém lá na frente, você precisa fazer as coisas hoje. Então, hoje eu vejo até as mães de hoje em dia, não sei se você percebe isso, mas você com certeza, pastora de igreja vê de tudo, as mães super protegendo os filhos e não deixam os filhos viverem, né? Não deixam os filhos terem trabalho, se esforçar. Como é que você vê essa questão hoje de você facilitar sempre a vida do filho? A gente vê uma geração hoje que só quer ficar... Mãe e pai, cuida de tudo, paga as contas, o filho tá 40 anos morando na casa dos pais. Tomando danoninho, isso aí, todinho. Mãe, tem um todinho? O que você pensa disso, pastor? É adoecedor, né? Cada vez que você faz para o seu filho aquilo que ele poderia fazer por ele, você o castra. Então, assim, na verdade a gente tá cheio de filhos castrados, né? Pessoas que foram cortados os membros, porque depois, na base não foi feito, meu Deus... Para a vida adulta, para ele conquistar aquilo, é quase que milagre. Seu filho tem 26 anos, não é 26. Isso? Já casou, tem a própria casa, trabalha, estuda. E a preocupação da mãe, porque a gente se preocupa. Claro. Esse menino tão apertado, como é que vai ser? Dinheiro, como é que... Aluguel, Senhor, meu Deus, ajuda. Tem que se virar. Olha, você tem certeza, né, meu filho? Porque, olha... Você tá tirando a menina de casa. Tem que honrar a casa. Veio de longe, né? A menina com uma vida boa. Olha, meu filho, em nome de... Não, mãe, tenho certeza. Então, amém. Isso aí. Olha, atitude, então, posicionamento. De casados, né? Nunca bateu na minha casa para pedir nada. Para dizer, olha... Aí você tem certeza que você fez o trabalho certo, né? Deve ser... Eu consegui pagar a água, não consegui... Nunca aconteceu. Ai, que incrível. Estão vivendo a vida deles, felizes. E eu, sempre que eu olho para eles, eu falo isso com o Cristiano. Tá vendo como a gente precisa de tão pouco para ser feliz? As pessoas estão achando que precisa de muito dinheiro para ser feliz. Perfeito. Mas a gente não precisa de dinheiro para ser feliz, minha filha. Para com essa história. O dinheiro até vem quando você tá plena. É isso aí. Quando você está vivendo uma vida plena, o dinheiro até chega em você. E quando você vive a sua missão, então...
Porque onde estiver a Ninguém sua te para. missão, aí também estará a sua provisão. Isso aí. Então a provisão vem, a provisão chega. Então quando você for se relacionar com os teus, lembra disso, né? Você está construindo hoje para colher amanhã. Você está plantando hoje para colher amanhã. O que é que você está colhendo? Porque eu atendo tantas mulheres que assim, que só dá para falar assim, esquece agora do que passou e vamos daqui para frente. Já fez tudo errado no passado. Eu falo, pastora, quando eu pego uma mentorada minha, eu falo assim, não adianta você viver do que você fez, do teu passado, porque quando eu era isso, quando eu era... Não, o que você era, passou, acabou. O passado só serve para servir de experiência. Nova vida. É isso aí. Novo posicionamento, nova história. E tem coisa que, infelizmente, não tem mais conserto. Não tem. Já quebrou, já espatifou, esfarelou, não tem como... Só um olheiro mesmo para fazer o novo. Senhor. E Deus faz quando quer, mas não é sempre que Ele quer fazer. Não, e nem sempre que Ele quer fazer, e nem sempre a pessoa quer se colocar na mão dele. Porque se colocar na mão dele, ele começar a fazer o barro, aí aparecer uma impureza aqui e falar, epa, amassa tudo de novo. Não gostei, tô desconfortável. Essa era do... Ai, gente, a igreja não... a gente precisa falar isso, duas pastoras aqui, né? A igreja não nasceu para você. Ela não foi feita por você, ela é do Senhor. E o Senhor vai conduzir como quer. E a gente precisa entender que a gente está ali para servir ao Senhor. E é o Senhor quem manda. Então, às vezes o teu pastor, teu líder toma uma decisão. Porque eu não estou confortável. Isso deve dar aula disso. Gente, se submetam, porque a vida não é feita do que a gente quer fazer. Sabe? Você vai viver, às vezes, uma coisa que você não quer, para aprender algo que você precisa. A gente tem um monte de crentes que são clientes. Isso. Então, ai, que linda essa frase. Nessa loja. Vou postar ela no meu Instagram. De loja. É isso. Eu não gostei desse atendimento. Não. Você imagina Jesus, né? Jesus estava muito cancelado, tadinho. Imagina Jesus virando para Pedro hoje e falando para trás de mim, Satanás. Opa! Processo nele. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Desse jeito. Né? Mas a gente precisa crescer, né? A gente está aqui, você está ouvindo esse podcast, porque eu sei que você é alguém que quer crescer, que quer desenvolver cada vez mais. Então não se conforme com a forma desse mundo, não. Romanos 12:2, né? Não vos conformeis, porque esse mundo... Renovar a mente o tempo inteiro é necessário. E é com esforço. Se você não renova a mente, assistindo BBB... Quem me assiste aqui não assiste BBB, não. Né? Eu espero que não. Oremos, Senhor. Oremos. Né? Você não assiste, não perde tempo com isso, né? Pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado com os filmes que assiste, com aquilo que você coloca, porque o seu caráter ele é formado a partir daquilo que você ouve e a partir daquilo que você vê. Os sentidos são as portas, né? É isso. E você vê que a beleza, essa é a sociedade mais feia. Você olha as fotos de antigamente, né? A vestimenta das mulheres. As músicas de antigamente cantavam sobre a beleza da mulher. Da vida, da natureza. A maciez da pele da mulher. A doçura da mulher. Hoje é a cachorra com o bumbum pro alto, sacudindo. Pior que você não sabe. Meu marido é um desses, né? Mas ele largou, graças a Deus, se converteu. Mas ele fala muito disso. Eu já ajudei a defraudar a mulher. Ele fala disso quando ele prega. E hoje, né, o meu trabalho é fazer o contrário. É fazer a rota contrária, porque ali eu não tinha entendimento, pecador, sem estrutura, né, familiar, uma família muito pobre, a cultura de favela, e hoje, nem sei se pode falar favela, mas eu tô falando, agora é comunidade. Gente, fica cheio de dinheiro, mas eu vou ser processada aqui a qualquer momento, já até sei. Enfim, mas de modo geral, né, a gente precisa entender aquilo que a gente está vivendo, né, e fazer as nossas escolhas. A minha vida não é do jeito que a sua é. Tá, então, o que você está fazendo para mudar? E as pessoas têm muito isso de esperar que os outros façam por ela. Ninguém me ajuda. Não levanta não para você ver o que vai acontecer na sua vida. Não vai mudar em nada. E você vê, né, que as pessoas elas estão tão adoecidas. Uma vez eu participei de uma palestra do Augusto Cury, ele falou sobre isso, né? Eu não esqueci. Que quando o criador do smartphone fez o smartphone, ele não imaginava que estaria adoecendo a população mundial. Sim. Então a população mundial está adoecida. Antes, você se comparava com a pessoa que você trabalhava com algum vizinho da rua. Hoje, você se compara com o mundo inteiro. Sim. Então isso traz muita insatisfação.
Porque parece que a vida de todo mundo é muito maneira. Sim. Parece que está todo mundo viajando muito. Mas eu sempre falo, gente, quanto que é um story? 1 minuto de um dia de 24 horas. E as pessoas só mostram o que querem. Exatamente. Você não vai botar o teu pior. E assim, nem bote, nem precisa ficar botando o teu pior para dizer que é humilde, não. Mas assim, não se espera isso da rede social, né? Sim. É como no passado, você ia passear na praça, você não ia com a roupa que você tinha feito a faxina. Não. Você ia passear na praça, você tomava o banho, ficava cheirosa, se maquiava, arrumava os cabelos. Espera-se, né? Espera-se. Não, mas antigamente as mulheres eram muito mais vaidosas. Sim, né? sim. Então a gente estava até falando dessa sociedade feia que valoriza o feio, né? Eu vi, com perdão da palavra, né? A Miss alemã. Nossa! Você viu? Que... Não é nem que ela é feia, ela só não é uma Miss. Não. E aí perdeu o propósito. Comum. Perdeu o propósito. Então, gente, vamos mudar de concurso, vamos inventar um outro nome. Concurso da beleza natural. Alguma outra coisa. Ela também não era alemã. Como é que a Miss Alemanha, da Alemanha, não é alemã? Pelo menos é mulher. Porque agora já tem que dar graças a Deus. Porque ano passado eu vi uma que ganhou aí não que não era mulher. Então, para você ver o tempo da desconstrução, olha, tem 20 anos que a gente fala da desconstrução. É isso. Mas a gente... É gotejante. Eu não sei você. É gotejante. Mas eu não esperava ver o que eu tenho visto. Eu nunca nem pensei nisso, né? Então, assim, mas hoje a gente vê e olha para trás, e eu estudando, né? A tendência é piorar. Hoje já tem livros defendendo teses de que a solução do mundo é a sexualização das crianças. E você falando aí do criador do smartphone, tem um documentário na Netflix que pega os grandes CEOs dessas grandes marcas de Facebook, Instagram e tudo mais, os caras que trabalharam no algoritmo dessas empresas. E eles falando do futuro disso. É um documentário incrível, assistam, né? Que eles falam de todo o projeto. Eu vi esse, e que é viciante, né? Isso, que você tem, tudo é projetado para você ficar viciado. Então você tá, ontem eu peguei o metrô para ir fazer uma prova, e eu sentei no metrô e eu estava ali muito ansiosa com a prova, e botei o meu fone, botei um louvor para me acalmar. E aí ali o Espírito Santo começou a ministrar comigo, eu olhei para um lado, olhei para um outro, e ninguém se olhava. Ninguém se vê mais. Ninguém se olhava. E aí eu fiquei ali falando, Senhor, ninguém leu um livro. E aí eu, curiosa, né, que a gente tá ali já, o Espírito Santo tá ministrando, comecei a olhar o que as pessoas estavam vendo, assim, as que estavam na minha circunferência. Uma no TikTok rolando o dedo assim, a outra no Instagram vendo alguém ralar um pepino numa maquininha. E coisas que eu falei assim, gente, uma cultura tão inútil de pessoas que poderiam estar no trem lendo um livro, aprendendo alguma coisa, e não. Mas nós estamos vivendo um fenômeno que nunca na história da humanidade se registrou que os seres humanos estavam emburrecendo. Mas nesse tempo, sim. Os nossos filhos, os nossos não, mas tem... Dos outros. Eles serão menos inteligentes, o QI é menor do que os pais. Sim, isso é a primeira vez que vai acontecer. Já aconteceu, já tem registro, já está acontecendo. Registro. Então, assim, é muito triste, porque a gente vê que é uma geração ceifada. Sim. As crianças, quer me deixar doida? Aqui, ó, carrinho de bebê. Não. E o celular aqui, ó. Meu Deus, a pessoa não sabe o dano que está causando para aquela criança. Sim. É muito triste. Aí, a explosão desse TDAH, a explosão desse... Claro! A mente super, hiper acelerada, sempre com muitos estímulos. E é muito difícil. É muito difícil. E a gente hoje... E como a gente trabalha, não é uma crítica, a rede social ela pode ser usada para o bem, mas eu uso, por exemplo, a minha rede social para trabalhar, sei que a senhora também usa, mas é aquilo, eu entro ali, faço o que tem que fazer e ó. Porque senão a hora vai embora e você não fez nada. Nada, não construiu nada, não edificou nada. E eu uso a minha rede social. A mãe amamentando, no shopping é direto, a mãe está amamentando. Eu amei amamentar, né? Foi algo assim que eu Não foi uma experiência legal para mim, não. Pois é, eu sofri tanto na gestação que eu acho que Deus me abençoou na hora da amamentação. Então, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo amamentar. E eu lembro que eu ficava assim,
horas olhando aquele Não, é uma bebezinho. delicinha. Isso é uma delicinha. Ria, escorria leite da boca. Coisa. Agora as mães, elas amamentam assim. É isso. As crianças, elas nem olham, elas nem conhecem mais a mãe direito. Porque era aquele olhar assim, que os nossos olhares se encontravam, aí ria. Aí você faz uma gracinha. Você conversa, aquele bebê vai se desenvolvendo. Que saudade. Aí, outro dia, tava a mãe no shopping com o bebezinho, fazendo um monte de gracinha. E ela filmando. E tudo bem a gente filmar nosso filho. Mas eu fiquei, naquela hora, assim, coisa de pastor. Que a gente fica observando as pessoas o tempo inteiro, é isso mesmo. A gente acaba vendo mais do que deveria. Eu imaginei a vista da criança. Sim. O que a criança vê? Ela vê só isso aqui. É um negócio que fica assim na tua cara o tempo todo, ó. Cadê o olho da minha mãe? Cadê o sorriso da minha mãe? Não tem. Porque tem isso aqui, porque é tão bonitinho. A intenção dela é a melhor. Mas a gente precisa botar ordem na casa. A gente precisa, primeiro na nossa, porque às vezes a gente até quer que o filho briga com a criança. Você tá vendo muito. Mas e você? Porque é o exemplo, não adianta. Sim. Mas a gente falou isso tudo e eu não falei o motivo do... Dá certo. Eu tô aqui, ó, na primeira pergunta ainda. Conversa boa é assim, a gente vai levando e vai acontecendo. Mas aí você falando... mas isso tem a ver também, porque aí o que acontece? Vai entrar numa ausência afetiva, que a criança vai crescer sem... E a gente não tá, assim, aterrorizando isso, tá, gente? Pode filmar seu filho, mas, assim, tem que cuidar. E aí a criança cresce com uma ausência afetiva, quer falar com a mãe, minha mãe, calma aí, tá com o celular ali ligado, olhando. E aí ela vai querer buscar afetividade, né, em outras coisas. E aí fica propensa. Tá lotado de criança. Lotado. E aí a criança fica propensa a uma pessoa, um adolescente, um adulto abusador que tá ali. Eu até vi outro dia uma entrevista de um pedófilo e ele falando que ele escolhia a vítima pela capacidade dela de falar, né? Se ela era uma criança introspectiva, ele observava, porque a criança introspectiva é uma criança geralmente carente, que o pai vai silenciando, cala a boca, não sei o que, a criança entra num mundinho. E crianças que ficavam muito sozinhas, e aí ele vai dando, né, a sequência de coisas que ele observava para poder falar, criança insegura, que tem necessidade de aprovação. E aí você vai vendo que isso tudo, quem faz é a ausência. Outro dia eu estava observando uma criança andando com o pai indo para a escola, eu de carro passei, eu falei assim, gente, aí Deus ministrou, o Espírito Santo, outro dia não, foi ontem isso, ministrou, ela é uma folha em branco. E quem escreve a história... Exatamente. E quem escreve a história de uma criança são os pais. E o que você tem escrito de história para os seus filhos? E aí a gente está falando da sexologia, que você falou, né? Que a gente, por causa da nossa infância ali, do que é regado na nossa infância, também vai influenciar em como a gente vai ter a nossa vida sexual futuramente, se vai ser saudável ou não. E aí minha pergunta foi, como que começou esse estudo na sua vida? Por que você resolveu se interessar por esse assunto? Então, foi isso, né? Então, eu casei, isso tudo que eu falei, eu casei muito nova, a gente 17 anos, fui embora. E aí, eu amava meu marido, e é claro que eu queria fazer amor com ele, mas eu não conseguia. Você tinha dificuldade. Os nossos encontros eram terríveis, assim, porque era muito sofrimento, era uma dor. Hoje eu sei que eu sofria de dispareunia. Na época eu não sabia que existia um vaginismo, que a vagina contrai e não entra, mas não entra. Nossa. Não entra. E tem tratamento isso? Tudo tem tratamento, claro. A maioria dos casos, existem muitos motivos. Pode ser por causa de inflamações, de infecções, de alergias. Mas a grande parte... É psicológica. São traumas. Meu Deus. E no meu caso foi isso. Eu vim de pais separados e eu estava com meu avô num sítio da família e eu sempre quis ver uma cobra. Eu não sei se eu tinha uns 8 anos, eu era pequena assim. Não lembro se meu pai já tinha morrido, não lembro. Porque eu era bem pequena. E assim, esses assuntos são tabus na família. Então, até hoje? Até hoje.
Ah, tá falando aqui na internet agora já era. Não, na igreja já falei várias vezes porque eu sei que leva cura para outras pessoas. Sim, né? é importante. Então, eu tive o caseiro, né, ele me chamou para um bambuzal, ele falou, eu vou te mostrar uma cobra hoje, vem ver. Meu Deus. E eu fui toda feliz que eu ia ver uma cobra. E ele me jogou no bambuzal e eu fiquei procurando. Quando eu virei de frente, ele estava nu. E aí ele começou a tirar minha roupa. Só que Deus me preservou e só foi isso. E eu corri. E você saiu? Eu saí correndo. Eu lembro das plantas batendo na minha cara, assim, porque era um sítio, né? Gente, graças a assim, Deus chorando. Mas imagina assim, uma criança introspectiva, que não fala, ficava ali. O pior podia ter acontecido. Sim. Depois, mais à frente, aconteceram mais... O pior aconteceu, na verdade, né? É importante falar que o pior aconteceu. Então, porque ele não tocou no meu corpo, mas ele tocou na minha alma. Sim. E eu não sabia disso. Só que o que acontece? Eu não sabia disso. Isso era um acontecimento que passou na minha vida e que eu nunca mais pensei naquilo, que eu nunca mais ouvi falar. No início tinha... E depois não tinha mais. E a vida seguiu. E aí eu encontrei o amor da minha vida e resolvi casar com ele. E aí quando eu vou para a noite de núpcias... Meu Deus. Como assim? Não funciona assim. Não, peraí. E isso foram semanas, né? E meses. E aí virou ano. Quando virou ano, naquela época, eu preciso entender. 30 anos atrás. 30 anos atrás, né? Isso não se falava nem com pastor. Isso não existe. Hoje a gente tá falando aqui na internet para todo mundo ver, mas antigamente não tinha isso. Isso era muito pudor, era muita vergonha. E aí eu descobri alguns livros evangélicos. E aí eu comecei a ler sobre sexualidade, porque além disso existiam todos os outros tabus, né, de que agora você é crente. Então, se eu sou, como é que é o crente? Não, é santo. Aproveita e já fala isso. O que não pode? Aproveita e já emenda nesse assunto também. O que não pode com crente? O que é santo, né? Porque a verdade é que a sociedade ela foi educada para a sua sexualidade com a pornografia. Sim. Eu tive a graça de nunca ter assistido um filme pornográfico, porque na minha época... Não tinha tanta facilidade para você assistir. Para você assistir um vídeo pornográfico, você precisaria ir numa locadora de filmes, que tinha um quartinho com a cortina preta. Você tinha que ter a coragem de entrar lá dentro. Era assim mesmo, eu lembro que eu era criança, né? Eu ia na locadora... O que será que... Exatamente, eu lembro disso. O que tem ali? Mas eu nunca cheguei a entrar nessa parte, porque né, depois que eu cresci e virei adulta, já tinha acabado... né? Ficou fácil. Aí, então, ou você ia numa banca de jornal com a sua cara bonita e comprava. Então, isso nunca foi possível. E mulheres, então... nem pensar. Nossa, mulheres não consumiam pornografia. Era até bonito os homens consumiam Playboy. Era normal. Era uma coisa até... E era incentivado ainda. E até, de certa forma, incentivado e elitista, porque Playboy Sim, era uma revista. cara na época. Isso. Então, assim, eu nunca tive o contato com a pornografia por conta disso, né? Que eu sou de uma época e depois eu me converti. Aí depois de convertido, você não tem desculpa, né? Sim. Você vai clicar aí pra quê? Mas eu vejo isso. Então, o sexo na pornografia, ele é muito sujo, né? Ele é pênis na vagina. Pode falar. Pode, é vontade. O YouTube cai. Não, pode falar. Né? Ele é força. E ele é agressividade e outra coisa. Humilhação. Então, e diz que as mulheres gritam. Eu já atendi homens que falaram comigo assim, tem uma coisa errada com a minha esposa. Por quê? Porque ela não esguicha. Ela não esguicha? Como assim? Imagina a cena do homem falando isso pra você. Na hora do prazer... Ela não esguicha, não sai o líquido dela. Eu falei, porque você não tá com um trans. Que mulher esguicha? Não, porque no filme, eu falei, gente, tem isso. Aí eu fui pesquisar, eles colocam
É uma pomada que eles colocam, que na hora faz um jogo de câmera que aperta aquela pomada que voa aquele negócio, que o camarada assistiu tanta pornografia, Nossa, ele que não triste conhece isso. nada do corpo da mulher dele. Ele não sabe nada dela. Ele tá comparando ela com aquela mulher lá que para gritar daquele jeito ganhou dinheiro e que depois sai dali e tem que encher a cabeça ou de cocaína ou de álcool. Ou já está cheia Ou de já coco. está, porque eu vi um estudo agora há pouco tempo, a maioria das atrizes pornôs, elas se suicidam. Sim, são viciadas em droga. Então, assim, não dá para entender um cristão Elas ficam dopadas porque consumir. dói. Porque dói. Imagina, além de doer fisicamente, Elas são dói dopadas. a alma, dói a emoção. É uma destruição. Esse tá viralizando Eu tenho muito. vários vídeos, né, na internet, e eu até posso compartilhar alguns no meu Instagram para falar disso também, de homens que saíram desse vício, né? Tem um cara também que era viciado em pornografia, ele hoje trata homens que são viciados, né? E ele mostra muito no Instagram dele muitos vídeos das atrizes pornô falando como faziam, o que acontecia, como era, e assim, é desesperador. Assim, é uma coisa triste. doente. É o lixo da humanidade, né? Alguém pegar uma... E muitas meninas vão indo, eu vi algumas desses depoimentos, elas falavam assim, era para uma coisa, mas chegava lá... Era outra. Era outra. Então, assim, urinavam em cima delas, defecavam em cima delas, Exatamente. né? Então, assim, a pessoa se sente... E a maioria, se não todas, eu ainda não conheci nenhuma que falou que não, mas a maioria com ausência paterna, ou pai presente, ausente, porque também tem isso. Ou a mãe dura demais. Isso aí. É sempre uma ausência afetiva que faz com que a pessoa caminhe por esse ambiente. E é desesperador. E aí, voltando à minha história, porque, meu Deus, eu tô... Tá uma luta, vai sair. Tá uma luta, vai sair. Eu resolvi, porque eu precisava resolver aquilo. Fui no ginecologista. O ginecologista ficou morrendo de vergonha. Não sabia. Aí ele falou pra mim assim, minha filha, que eu queria que ele me examinasse, que eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada comigo. Então, você vai... E aí eu vou sair de lá com uma solução, porque eu quero uma solução pra isso. Só que ele falou, minha filha, sabe por que não tá acontecendo? Porque você não quer. Ai. Como que eu não quero? Claro que eu quero, eu tô até aqui, eu quero. Ele estava certo, ele tinha toda a razão, mas ele também não tinha os argumentos, a ferramenta correta de me conduzir naquele momento. Então eu só disse isso, você não quer, a hora que você quiser vai acontecer. E eu fui embora com isso. Então eu cheguei a essa conclusão, bem, então eu preciso de um milagre. Eu ofereci para ele divórcio, olha só, você merece coisa melhor. Então vamos combinar aqui. Você segue sua vida e eu sigo a minha. Ele, para de bobeira, não, para com isso, para com isso. Não, não vou tentar mais não. Ele ainda falava assim, não vou tentar mais não, até a próxima noite. Paciente ele, Muito, né? muito. Ele foi muito paciente. E ainda levou bronca do ginecologista. Ah, meu Deus. Porque o ginecologista tratou ele como se fosse alguém que estivesse me tratando mal. E que não soubesse fazer. Exatamente. Então, assim, eu fui e fiz uma campanha de... Será que pode falar isso com Deus? Tô. Eu acho que eu vou falar, porque eu não tenho pra quem falar. E aí eu fiz Olha quanto tabu, né? Antigamente era muito, coisa. né? E eu lembro que eu ajoelhei e fiz uma campanha. Eu falei, Senhor, eu vou clamar todos os dias até o Senhor fazer alguma coisa na minha vida, porque eu não aceito ser assim. Por que eu sou assim? E eu fiz, olha, eu não, na época eu não registrei, mas eu sei que foi em pouco tempo. Em pouco tempo aquilo se resolveu. E eu pensei, gostei. Fiquei feliz. Agora foi. Agora foi. Mas aí passou um tempo, eu percebi que eu gostava. Mas não gostava tanto assim, não. Eu gostava de vez em quando. E aí aquilo foi se enrolando. Até um dia, eu já era mãe dos dois. E eu estava trabalhando no encontro com Deus. Aí eu era da intercessão. Uhum. E uma pastora, a pastora Noemi, ela começou a ministrar cura das emoções. Foi a primeira vez que eu ouvi uma ministração de cura como aquela. Até que eu não conhecia Deus Dete. Inclusive, ela vai estar com a gente agora, dia 9 de março, na nossa conferência de mulheres, restaurar. Muito bom, muito bom. No próximo ano você vai.
Ah, boa. Vou convidar você. E daí, Deus começou, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Deus foi me mostrando um filme da minha vida. Eu comecei a ver em preto e branco os acontecimentos importantes da minha vida. Me emociono até hoje. E aí eu comecei a ver que depois daquele dia, eu olhava para os homens que eu amava e eu pensava mal deles. Todos eles. Homens íntegros que nunca fizeram nada comigo, sempre me amaram. Mas eu via as cenas, eu lembro de uma cena do meu avô deitado assim com a cabeça, pendurado na cama, e eu pensando mal dele. Legal. Porque isso foi me dando uma convicção de pecado. Porque como que eu posso pensar isso? E eu não tinha noção que eu pensava. É tudo muito inconsciente, né? E naquele dia o Senhor quis me curar. Amém. E eu lembro que foi passando por cada um daqueles homens, e aí quando chegou no Cristiano, Deus falou comigo. Ele não é o seu abusador, ele é o seu marido. E aí eu lembro que eu procurei e pedi perdão a ele. E foi tão lindo o que Deus fez. Porque tudo que Deus faz é tão bom. E a nossa vida mudou. Dali pra frente a nossa vida mudou. E eu comecei a compartilhar isso com outras mulheres que eu falei, tem muita gente igual a mim. Tem muita. Não sou só eu que passo por isso, tem muita gente igual a mim. E eu comecei a compartilhar isso nos encontros de casais, e quando chamavam a gente, aí pediam, você pode contar aquilo? E eu contava aquilo, e no final vi um monte de mulheres falar comigo, eu passo por isso, eu não consigo, Então eu vi assim que a dor, ela era muito grande. Latente e ampla, né? Para muitas mulheres. Muito. Infelizmente, o número de mulheres abusadas no país só cresce. Eu lembro de um encontro de 100 mulheres, que 98 tinham sido abusadas. Nossa. E a gente ficou devastado nesse encontro. Meu Deus, o que é isso? Porque é muito sofrimento, né? E desse dia em diante a gente começou a... E às vezes ele era chamado, e ele quando dava, porque ele fala muito sobre sexualidade, sempre falou muito, ele tem essa facilidade. E poucas pessoas têm, né, de falar sobre o tema. E ele tinha essa facilidade, eles me chamavam no final e falavam, conta o que a gente passou, eu contava. E aquilo foi se repetindo, e eu comecei a procurar então, né, mais conhecimento, eu preciso saber mais então, eu preciso aprender mais. E aí foi quando eu encontrei o curso, e consegui concluir, e foi bênção. Já atendi mulheres, inclusive não cristãs, a gente fica achando que é só crente. Nada! Eu atendo muita gente também. Nada. É gente é gente em qualquer lugar, em qualquer religião. Eu lembro de uma que eu atendi, que ela era espírita, assim, e Deus transformou a vida dela. Deus transformou a vida dela, porque ela começou a colocar os princípios da palavra. Não tem jeito, o princípio não nega, né? E aí começou a dar certo. Então, o que não pode? Vai, responde. Não pode. Não pode aquilo que tira a paz de vocês, por exemplo. Não pode aquilo que o outro não concorda. Não pode aquilo que vai te fazer mal. Então, eu falo do sexo anal. O que é o sexo? Eu era tão tolinha. Você sabe que eu fui entender o que é do sexo anal quando eu estudei a sexologia. Porque eu não tinha noção que saía fezes. Eu não tinha noção de que aquilo era dolorido. Pode causar doença, endocardite bacteriana, né? Porque é uma área super vascularizada. Então, qualquer feridinha ali vai para o sangue e é fezes. Esses dias, não sei se você viu, viralizou um vídeo da Vanessa Urach, que agora ela tá, escandalosamente o filho filma ela na pornografia. E aí ele, que nojo, porque ela estava lá com um homem e aí vazou fezes. Meu
Deus do céu. E aí ele falou, nossa, o ambiente ficou muito fedorento, que nojo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E as pessoas querem que a gente ache isso normal. Deus fez tudo tão lindo. Ai, gente, é tão perfeito, né? E assim, ainda tem gente hoje também, pastor, que tem muitos bloqueios, tá? De tudo. De mulheres com homens, não pode sexo oral, não pode isso, não pode aquilo. Um monte de mulher que às vezes não sabe os prazeres que uma relação sexual em Deus podem gerar, né? Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu vou te fazer a pergunta, apesar de saber a resposta, mas eu queria que você respondesse para todo mundo, você tá aqui com muito mais conhecimento que eu. Deus, tem gente que fala que o sexo é só para reprodução e que o sexo por prazer não tem base bíblica. Olha isso. Aonde que isso está escrito, né? Porque a pessoa não lê, mas a pessoa é ignorante, elas entendeu? acham que Deus é um Deus carrasco. Isso. Não, porque eu quero que meus filhos tenham prazer. Hormônios, vai colocar você sensações e você não pode usar. Não usa. Não. Pra quê? É uma coisa muito triste. No caso da sexualidade feminina, a gente tem uma coisa piorada, né? Porque a mulher, ela não tem muito domínio da vulva. Sim. Então a vulva, não bota a mão aí, menina! Tira a mão daí. Os meninos não. Os meninos colocam a mão pra urinar o tempo inteiro. E estão sempre mexendo, e tá sempre coçando, e tá sempre ajeitando. Isso. Então eles têm intimidade com o órgão deles. Sim. As mulheres não têm intimidade com o próprio órgão. Não. Muitas mulheres não Principalmente conseguem. por ser mais interno, né? O do homem, ele é todo exposto. Isso. O nosso é mais interno. Ele é uma área meio que sagrada. Não mexe aí, não. Isso. Tem mulheres que não usam, por exemplo, o absorvente interno, porque não sabem onde que vão enfiar aquilo. Tem mulheres que acham que o órgão masculino entra no mesmo lugar que sai o xixi. Não! Então você precisa de um espelhinho para você se conhecer, para você conhecer lá, para você entender que esta não é uma área proibida. O que eu acho muito importante falar sobre sexualidade é que esquece de orgasmo. Que as pessoas vão para a intimidade pensando no orgasmo. Aí você não aproveita a paisagem. E aí quando chega lá, o negócio não foi bom também. Porque aí nem tem, aí nem sobe a montanha, porque ficou sem graça. Então assim, vai para amar, eu falo, né? É a renovação de aliança. Sim. Ato sexual é espiritualidade. É troca de pedaço. Você está trocando pedaços ali. É coisa muito séria. Tanto que Satanás sabe que interfere tanto e que prejudica tanto. Né? A pornografia, por exemplo, ela traz uma dessensibilidade muito grande. Então, um homem que consome pornografia ou uma mulher que consome pornografia não consegue mais se excitar com parceiro de jeito nenhum. Não excita. Tem todo um processo. Ele fala esse rapaz que eu sigo, que fala da pornografia, porque assim, esse é um assunto que chegou na minha vida, né? Cuidando muito das mulheres, elas sempre relatando, meu marido é viciado em pornografia, meu marido é viciado em pornografia. E aí tudo aquilo que chega para mim, eu vou me aprofundar para poder entender, né? E aí eu me aprofundando nisso, estudando, eu percebi que é uma droga. Exatamente. O efeito da pornografia na vida do homem, da mulher, é uma droga. E aí, hoje em dia, até eu acho que é pior do que droga, porque você tá ali na internet, você rola, aparece uma bunda, aparece um peito, aparece um... E aquilo ali vai o tempo todo visualmente te estimulando. E aí esse cara fala, que quando você quer largar o vício da pornografia, é um nível de abstinência que você tem que entrar de ficar sem celular, de ficar sem assistir televisão, de fazer exercício físico, para você começar a voltar a baixar o nível do hormônio, do prazer, porque você fica com um nível tão alto que chega um nível da pornografia que só a pornografia do homem com a mulher normal não funciona mais. Você quer ver com animal, você quer ver com criança, você quer ver, e aí você entra na dark web, né? Dessensibilização. Isso aí, que é isso que você está falando. Nada mais excita, nada mais satisfaz. E aí você olha para sua mulher e você quer transformar ela numa atriz pornô,
Você olha para o seu marido, você quer que ele seja como os caras dos Aí filmes. começa os convites, vamos botar uma terceira pessoa aqui. Exato. Não, porque não tá, o normal não satisfaz mais. E vira uma coisa realmente demoníaca, né? E eu vou falar isso assim. Perturbadora, você não consegue viver, você não trabalha direito, você não cuida dos seus filhos, você não cuida da sua família, simplesmente por quê? Porque você entrou num mundo negro, e negro que eu digo de escuridão, e a gente olha e fala assim, e a pessoa já não sabe mais como sair dali. Então, a informação é aquilo que liberta, né? E a gente precisa falar disso, né? Um casal, ele foi feito por Deus para encaixar perfeitamente. Só que começa-se a criar tantas coisas que não vêm de Deus. E a gente, não que você não tenha que... às vezes você quer brincar de um jeito diferente com o seu marido, e se vocês dois topam, aquilo ali não fere os princípios, e vou botar a boca aqui, vou botar a boca ali, tá tudo bem. Você pode beijar o cotovelo do outro? O quê? Você pode beijar o cotovelo do outro? Pode. Você pode beijar a orelha do outro? Pode. Pode beijar o umbigo? Pode. Qual é a área mais suja do corpo? Exatamente. A área mais suja do corpo É o humano ânus. são as mãos. Sim. Sim. São as mãos. Sim. Não é nem o ânus, são as mãos. É. A quantidade de bactéria que tem dentro da sua boca supera a quantidade de bactéria que tem na vulva. Então, assim, por que tanta preocupação, né? Só se ama, gente. É o mais fácil, simples que funciona. Ama, o simples que funciona, não é? Vou vai se curtir. Começa assim, não, porque sexo começa na mente. Principalmente para mulher. Se você pensar, que saco, ai, que preguiça. Agora eu achei muita preguiça. Sim, preguiça tá muito cansada. Muito cansada. Todo mundo muito cansado. Eu volto a dizer, intencionalidade. Precisa de intencionalidade. O que você acha hoje, e eu sei que você vai entrar já nisso falando da intencionalidade, o que você acha hoje que mais atrapalha dentro de um casamento a relação sexual do casal? Na sua opinião? Que você vê assim, que atrapalha mais? É a comunicação, né? Os casais só falam assim, faz Bora. o Pix aí. Vamos. Já fez o Pix? Fui. Não tem a honra dentro de casa. Eu lembro de uma mulher que, lá no início do ministério, e aí, às vezes o Cristiano me elogiava assim, pregando, e todo culto ela vinha e perguntava assim, o que é que você faz? Fala pra mim o que é que... E eu não sabia responder. E eu ficava tão sem graça, com pena dela, né? Porque eu não acerto com meu marido. E assim, hoje eu teria a resposta. Eu honro. Sim. E ela não conseguia honrar, porque ela era muito... acelerada, muito sanguínea, né? Ele era mais introspectivo. Ela não conseguia honrar esse homem. Ela não conseguia admirar ele pelo que ele é. Então, ele também não devolvia para ela. É uma troca, né? Não adianta uma troca. E não adianta o outro fazer errado. Eu faço errado porque o outro faz errado. Então, você está em pecado também. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Tá escrito onde mesmo isso? Tem um livro que tá escrito isso, acho que começa com B, né? E termina com Bíblia, né? E é assim, cara. A gente vai esquecendo, né? E aquele fogo do início vai se apagando por causa da dificuldade. E se você não conversa, vai piorando. Daqui a pouco você tá 1, 2, 3 meses. Legal, né? Uma conversa legal, sem cobrança. Porque assim, eu tô falando, gente, porque eu falo com... grande causa. Eu sou mulher. Eu tá sei. No seu lugar de fala. Eu sei as coisas que às vezes eu tenho que engolir, né? Lógico. Eu tenho um dia que eu tô atacada, eu sofro de TPM desde sempre. Não vejo a hora dessa TPM me largar. Não vejo não, porque é bom, né? É bom, graças a Deus que eu menstruo, glória a Deus. Porque vai chegar o tempo, né? Diz que é pior. Pois é. Mas, esqueci o que eu tava falando. A gente tava falando da comunicação, de uma conversa boa. Isso, a cobrança. Então, assim, se você só cobra, você se torna mãe. E a gente não transa com a mãe. Se você só tem críticas, né? Como é que você vai despertar sensualidade se você é uma figura de crítica? A delegada, né? Eu lembro de uma pessoa que, quando a mulher ligava, a música que tocava era do Tubarão. Bam, 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 bam. Ai, meu Deus!
Outros chamam da patroa, né? Isso. Isso tudo está denotando o quê? Que tem alguma coisa errada, porque o homem, ele precisa ser, a mulher precisa ser amada. E o homem precisa ser honrado. Nós fazemos o contrário, nós amamos ele, mas nós não respeitamos. É o que a gente, se perguntar para ele, sua mulher te ama, ela te respeita? Porque você não respeita o gosto do indivíduo, você não respeita o caminho que ele pega no trânsito, você não respeita o jeito que ele dirige, você não respeita o desejo sexual dele. Tantas coisas que a gente vai desrespeitando. É verdade. E no final, a soma ela é muito negativa. E quem perde é todo mundo. É você, seus ele filhos. E seus filhos. Isso é muito pesado. Todo mundo perde. Que uma casa onde o casal se dá bem sexualmente é leve. Porque no dia você tá feliz. Você tem mais paciência com as crianças. Não adianta. Quando a coisa tá ruim, você bate no cachorro. O camarada chega no emprego, o camarada tá endemoniado no emprego. Porque ele não tá bem em casa. O dia mal atraiu mal. É isso aí. Então a gente tem essa graça, né? Quantas vezes assim, eu não quero, mas eu vou. E aí no meio do caminho o negócio fica legal. Né? Várias vezes isso acontece. E é normal, gente, com todo mundo. Isso é importante a gente falar. Nem todo dia a gente tá afim, nem todo dia a gente faz porque tá super afim, mas tem dia que você faz porque você ama, porque você quer se dedicar. E aí, no meio do caminho, o negócio esquenta e fica bom. E é um momento de intimidade, é um momento de carinho, mas isso precisa ser alinhado. Uma coisa que eu acho que eu pego muito, e com certeza você também, de casais, é assim, eu não gosto desse jeito que ele faz isso. E a pessoa não fala. Às vezes vai para o nosso gabinete e senta e fala assim, pastor, eu não gosto do jeito que ele usa a língua. Você já falou para ele? Como é que eu vou falar isso para ele? Mas se você não tem... boca. Não é? Tem que falar, amor. Porque assim, também tem que saber falar. Tipo, não gosto do jeito que você faz com a sua língua. Não, é virar e falar assim, amor, por que você não faz assim com a língua? É diferente, é a mesma coisa, mas de um jeito diferente. A gente até sempre conta um testemunhozinho sobre isso, porque ele fazia uma coisa na minha orelha, com a língua. Eu morro de rir. Se mexer na minha orelha, acabou o clima. E eu arrepiava toda, e ele falava, eu tô arrebentando. Tá arrepiando, tá arrebentando. Mas eu odiava aquilo, um nível, eu arrepiava, porque assim... Eu tenho problema com a orelha também, ele Gustavo nem encosta mais na minha orelha. 2 anos eu sofri. E tu não falava? Quando eu consegui dizer isso pra ele, mas você tá sofrendo esse tempo todo. Heitor! Isso não é legal. Não é? Então assim, né, a gente tem um nível de intimidade, gente, que você deixa o carrinho dele entrar na sua garagem. É um nível alto de intimidade. Como é que as pessoas elas conseguem desnudar os corpos, mas não desnudam a alma? Isso é muito difícil. O marido tem que te conhecer no olhar, você tem que conhecer ele no olhar. Porque o maior nível de intimidade você já tem. Outro dia eu vi uma referência de um cara que ele se converteu, ele era pai de santo e homossexual. E hoje ele é pastor. E ele, uma vez a gente conversando, e ele deu um exemplo sobre o sexo, né? E eu nunca... Tem umas coisas que a gente vê e que a gente nunca se esquece. Ele pegou, tinha tinta guache na minha casa de várias cores, aí ele pintou um lado assim, de uma cor, e o outro lado de outro, tipo amarelo e verde. E aí ele virou e falou assim, relação sexual é isso aqui, ele dobrou. Aí amarelo e verde ficou azul. Aí ele virou e falou assim, aí você separa com aquela cor ali. Você separou do marido, você é azul. Você deixou de ser amarelo ou verde, você passou a ser azul. E aí você vai e transa com um cara que é vermelho. Aí dobrou aqui, e daqui a pouco ficou amarelo, azul, vermelho, todas aquelas marcas dentro de você. Porque isso é um nível de profundidade absurdo, e eu não vou nem entrar no mérito espiritual disso, porque dentro de algumas religiões de matriz africana, para você abrir portas espirituais, eu não posso nem falar isso aqui nessa profundidade, você tem que ter relação sexual, determinadas portas só são abertas através da relação sexual e muitas vezes com pessoas do mesmo sexo. Olha só. Já pode usar isso aí para você. É o pecado, né? É impressionante, ele abre portas. Então esse negócio de, vamos botar uma terceira pessoa, vamos experimentar desse jeito,
Cara, isso aí é muito devastador espiritualmente. Então, saibam que é um nível espiritual um nível tão baixo espiritual que você entra, que isso vai deformar talvez uma geração se você realmente não se arrepender. Então, você que está aí assistindo, que você já teve esse tipo de experiência, peça perdão ao Senhor hoje e desliga espiritualmente isso, porque isso tem um efeito devastador espiritualmente falando. Eu falo muito dessas coisas assim quando eu estou em mentoria, em convites de pregação e quando não são gravados, porque é um nível de profundidade, de explicação, que se eu falar isso hoje na internet já acabou, é um tiro na minha cabeça e um cancelamento. Mas assim, é um nível muito, muito profundo, sabe, pastora Marcela? E as pessoas precisam entender isso, de que a relação sexual, é o que você estava falando, é uma aliança. E é uma troca, você vira uma só carne com aquela pessoa. O teu marido é uma extensão sua, ele não é ele, é uma extensão, é parte de você. E isso é muito sério. E seus filhos têm esse entendimento, pastora, do que eles fizeram, eles não, né? No caso, só o seu filho que é casado, não é isso? Do que eles fizeram quando se casaram? Tem esse entendimento, porque a gente ensina isso, né, na igreja, e eu rasgo o verbo, né? Isso é ótimo. Eles morrem de vergonha de mim, mas eu tenho que falar, porque é a minha missão, né? Então, tem coisas que eu falo. Agora, inclusive, Isaac vai ser a primeira mentoria dele, né? Ele vai nesse final de semana. Primeiro ele tava com medo. Eu vou ficar vendo meu pai e minha mãe. Falar disso. Vocês ficam constrangidos. Não, eu ia morrer de vergonha. Eu lembro de Eu sou muito tímida. O pessoal não acredita, mas eu sou muito tímida para essas coisas. Então, eu sou tímida, mas pra isso não. Não, que bênção, né? Queria eu. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa vigília de jovens e pedindo para falar sobre sexualidade, eu tô falando e eu tô olhando o Isaac voando, Isaac, minha vontade de apertar o pescoço do Isaac. Aí daqui a pouco eu percebi, quando acabou tudo, ele foi, ufa, não vi a hora disso acabar. Tadinho. Entendi, tadinho. Tipo assim, minha mãe, cara. Põe meus colegas aqui, cara. Que dó. Cresceu com alguns traumas na adolescência. Mas vai superar, Jesus vai libertar. Hoje tá casado, tá na mesa. Ele brincava, não quero ver você, meu pai falando, não quero ver, não quero pensar. Mas agora ele vai estar indo com a gente, vai ser feliz, vai ser a inauguração dele, né? Ai, gente, vai ficar constrangido também, com certeza. Mas já é adulto, né? Vai ter que se curar sozinho, tá tudo bom. Se vira. Também, tá bom. Ai, que bênção, pastora. Você quer falar mais alguma coisa? Quero só lembrar você que casar é uma bênção, né? Não transforma em maldição, né? Tem suas adversidades. Isso. Mas é uma bênção. Tudo na vida tem, não é? Você arruma um trabalho que você sempre sonhou. Chegar lá é só maravilhas? Nunca nessa vida. Né? Tudo é assim. Então, é isso que eu falo sobre amadurecer. Né? Nós precisamos amadurecer, entender que a vida é feita de esforço. Tem que fazer força. Se não fizer força, não sai. Se não fizer força, você fica igual a média. Né? Você fica lá na mediocridade. Isso aí. Então, não vive um casamento medíocre. Já que a gente está falando de sexualidade, né? Beija na boca, mas não beija na boca só quando você for transar. Você beija na boca. Fazer amor. Na hora que ele vai sair de casa, dá um beijão nele daqueles que ele vai ficar querendo voltar correndo, né? Cuidado com a roupa que você vai dormir. Gente, importantíssimo falar isso. Fala, pastora. Porque às vezes a irmã bota a camisa do vereador, candidato e já faz de propósito. Eu fazia isso. Eu lembro que eu tinha uma camisola horrorosa, né? Que eu tinha ganho do Eu tava com raiva dele, eu fazia. A camisola era igual de velha, marrom. Ela que tinha costurado a camisola. Ai, meu Deus. E eu botava aquela camisola quando eu não queria nada. Outro dia eu vi um vídeo na internet, uma pessoa fez um Reels quando a minha mulher quer alguma coisa. Aí o cara filmando. A mulher dele com pijamão, de calça, blusa largada assim. Aí ele botava assim, hoje ela não quer nada. Aí ela com um baby doll, ele...
talvez hoje role. E aí ela depois vem com uma camisola, ele, hoje vem! Por causa da roupa que ela botava, ele sabia se ela estava disposta ou não. Muito engraçado. E é assim mesmo. E uma realidade. Mas a gente não precisa disso, né? Você pode dormir bonita e cheirosa todas as noites, porque você desenvolve nele a admiração. Sim. Por essa mulher que se arruma ainda, se arrume para ele. A gente se arruma para outras mulheres, mas não se arruma para o marido, né? Então se arrume para ele. Isso a pandemia ensinou demais, né? Porque nos primeiros dias a gente ficou descabelada. E depois, peraí, não. Não pode. Eu vou começar... Fiquei deprimida. Comecei a ficar assim, desanimada, uma coisa esquisita. Aí eu comecei a me arrumar, me maquiar. Tu vai sair? Não. Pra você. Que bonitinho. Aí o outro se sente valorizado, porque a beleza é um serviço. Né? Você se mostrar belo pro outro é um serviço. E nós fomos convidadas a servir, né? Aí. Então, maior é o que serve. Né? Sirva. Enquanto as mulheres não querem ouvir a palavra do marido, mas obedecem cegamente o patrão. Né? Então, assim, como é que as coisas estão tão fora do lugar, né? Eu quero dizer para você que tem jeito, que tem solução, que tudo pode melhorar. Com Cristo no barco, então. E eu faço mentorias, né? Se você desejar, depois você pode me chamar lá no Instagram, no direct. Eu bato um papo com você e a gente pode combinar uma mentoria. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas o assunto é, não se acomode. Porque se acomodar, nada muda. Sim. Mas existe a dor? Não acha que você é a pior das pessoas porque você tem dor, porque todo mundo tem em algum lugar. Mas a dor, ela pode ser aquilo que vai impulsionar você para sair dessa condição que você está hoje para uma muito melhor. Se você ficar muito no conforto, realmente você não sai dali. Mas se você deixar a dor ser isso que vai te impulsionar, seu casamento vai crescer, você vai ser abençoado, você vai abençoar outros, porque uma família que tem um casamento forte é uma família que abençoa outras famílias. Sem dúvida. E a gente precisa de famílias fortes nessa nação. Esses dias eu vi a Andréa Vargas dizer que ela viu uma pesquisa que saiu ano passado, o segundo lugar mais promíscuo do mundo, Brasil. Eu tinha visto essa pesquisa já. Um país cheio de crente, cheio de cristãos. O que a gente está fazendo na nossa casa? Qual o material que você está consumindo na sua intimidade? Né? Será que você aperta lá o clique da pornografia? Você precisa se livrar disso, porque isso é maldição para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Então, tem jeito, tem vida, tem prazer, tem gozo, mas você precisa fazer do jeito de Deus e não do seu jeito. Amém. Gostaram, gente? É um privilégio poder te ouvir, pastora. É uma bênção. Aprendi mais, porque a gente sempre aprende. E ter uma pessoa tão experiente, que já tem 2 filhos adultos. Eu tenho 2 crianças, né? Um de 13 e um de 12. Uma de 5, né? E aí a gente vai aprendendo, né? A gente sempre tem que se conectar com pessoas que já passaram por coisas e venceram. Então, eu vejo na sua vida que realmente os frutos, né, denunciam a árvore, seus frutos, a sua igreja, tudo que Deus tem feito na sua vida. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Que Deus abençoe muito a sua vida, seu chamado, sua história, que você possa contar isso o maior número de vezes para abençoar mais vidas. Obrigada pelos presentes, eu amei. Vou ler com certeza, porque eu tenho certeza que tem muito da parte de Deus através da vida de vocês. E, gente, é isso. Compartilhem esse podcast com o maior número de pessoas. Deixa aqui o seu like, o comentário também, porque aí eu vejo se vocês foram abençoados, o que edificou. Deixa aqui nos comentários se você foi edificado por alguma coisa que foi falado hoje, o que foi falado que te edificou, porque isso ajuda a gente a também ter um termômetro do que a gente precisa falar mais, daquilo que pode ajudar mais vocês. Nosso objetivo aqui é servir, né? A gente para a nossa vida, poderia estar na sua casa, com sua filha, com seu marido, se divertindo ou fazendo outras coisas, mas você parou um tempo para vir aqui para falar para as pessoas que estão assistindo sobre
aquilo que elas precisam saber, aquilo que é importante, aquilo que edifica. Então, muito obrigada, pastora. Que Deus abençoe. Eu convidar a senhora com seu esposo para poder ir lá na igreja, para poder pregar para os casais lá da igreja também. E a gente vai fazer essa troca também. Com certeza. Vai ser um prazer estar lá com vocês. Bonito. Não, a gente tem bastante coisa para contar também, que serve, né? A gente superou para usar isso como testemunho para dizer que você também consegue superar, assim como a pastora passou por um abuso, superou e tem uma família incrível, você também pode, Deus pode fazer na sua vida. Se conecte com pessoas que superaram aquilo que hoje, de repente, é uma adversidade para você. Isso é um caminho de sabedoria, ouvir pessoas que têm experiência. Então, assim, sigam a pastora, sigam o pastor também, que vai abençoar a sua vida. O pastor Cristiano, tenho certeza que deve ajudar muitos homens também e casais de maneira geral. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, que o Senhor prospere os seus caminhos. A gente está até na mesma paleta, coincidentemente. E que o Senhor venha abençoar a sua vida. Então, não deixe de abençoar a vida da pastora. Vai lá no Instagram dela, segue ela lá, que você vai aprender muita coisa. Eu também já sigo, já aprendo, já compartilho. E é isso. Obrigada, viu, pastora? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.